Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando a festa da transfiguração de Jesus. Para a nossa fé é festa, porque a transfiguração de Jesus anuncia para nós um grande mistério. Anuncia para nós a identidade do nosso Senhor. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. E ele se aparece transfigurado, iluminado, o rosto, o corpo inteiro com um aspecto iluminado, porque aquilo que parecia obscuro aos olhos de todos, quem é este? Na montanha ele se revelou. Ele se revelou assim. Ele se revelou Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. A mensagem de Jesus, no tempo em que ele andou aqui em nossa terra, pisou o nosso chão, a mensagem de Jesus estava direcionada em 2 aspectos: dignidade e filiação. A todos que ele encontrou pelo caminho, ele devolvia a dignidade, seja por meio da cura, da libertação, devolvia eles ao meio. Eles estavam, lembram os episódios das curas daqueles leprosos, ou daqueles que tinham manchas, que estavam fora da cidade. Jesus dá a eles a cura para que possam voltar, não só para a cidade, mas voltar para a sua casa, voltar para o seio familiar. Jesus tem a mensagem da dignidade, mas não só isso. É Ele que nos fala a respeito do Pai. Até Jesus, a mensagem era do Deus Altíssimo, Poderoso, Elohim. Era do Deus que se esconde, mas que se revela. Mas quando Jesus, ele começa a evangelização, quando Jesus começa a alcançar pelo caminho os caídos, os feridos, os machucados, ele apresenta Deus Pai. E hoje, na festa da transfiguração, nós ouvimos Deus confirmando e atestando a identidade dele. Ele é o meu filho amado. Ele é o meu filho amado. E não só isso, logo em seguida ele diz: escutai-o. A missão dele
A missão do Filho amado, a missão daquele que foi sonhado como unigênito, único Filho, a missão dele foi ensinar para nós sobre o Pai, foi devolver para nós a graça, foi dar para nós a graça de ser chamado filhos. E nele, no Filho amado, na cruz do Filho amado, nós nos tornamos filhos. Filhos no Filho. Mas é bem verdade que, por mais que recebamos como herança a filiação divina, o nosso corpo e a nossa vida, a nossa história, ela ainda traz as marcas da concupiscência, as marcas do pecado, as marcas da história ferida. E aí o que acontece? Mesmo Deus trazendo para nós a graça do anúncio da filiação, Deus trazendo para nós a graça de um novo tempo, nós travamos uma grande briga dentro de nós, porque ouvimos a voz de Deus a nos chamar, mas também fazemos tantas vezes o mal que não queremos, como diz São Paulo. A briga entre o homem velho e o homem novo, o homem velho que nós conhecemos e sabemos do prazer que ele pode causar e da dependência, do vício que o homem velho com os pecados pode causar em nós, e a luta do homem novo, dado a nós pelo Espírito, dado a nós pela cruz, nos chamando para largar de tudo para um novo tempo. É por isso que a festa de hoje é uma festa importante para a igreja e para nós, porque assim como Deus atesta e define e apresenta a identidade do seu Filho unigênito, do seu Filho amado, hoje eu e você, no mês das vocações, precisamos assumir também a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é filho de Deus. Não, diga com carinho, olhando nos olhos, com um sorriso. Diz assim: você é o filho amado de Deus. Amém? Agora, recebemos na cruz essa filiação, mas nós precisamos viver a graça da transfiguração. O que é transfigurar? No sentido literal ou epistemológico, transfigurar é a ação de alterar com radicalidade o aspecto. Transfigurar é sair das condições antigas e velhas e assumir com radicalidade um novo aspecto. É por isso que é muito forte essa festa, porque para assumir com radicalidade o aspecto novo conquistado por nós e para nós na cruz, é preciso necessariamente, é preciso com disposição ir correndo aos braços do Filho, ir correndo aos braços de Jesus, ir correndo em direção a Ele da maneira que estamos, porque quando Ele se revela para nós, quando Ele se mostra para nós, quando Jesus sobe a montanha da nossa existência, a montanha dos nossos pecados, que não é pouco, é muito, a montanha da nossa miséria, e mostra a grandeza dele, mostra a iluminação, a beleza que ele é, ele diz: vem, vem, porque tem disso para você também. Nós somos atraídos na transfiguração de Jesus para assumir a nossa condição com radicalidade, assumir a nossa condição de filhos na radicalidade. E como se faz isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como é que faz isso, meu bem? Não, cutuca ele e diz assim: e aí, bem, como é que faz isso? Pois é, como é que faz esse negócio? Jeová Jireh. Como é que faz essa alteração com radicalidade? E aí nós vamos entender que só é possível viver essa mudança, essa transfiguração radical, à medida que nós transformamos o nosso modo de pensar, transformamos o nosso modo de agir. E aqui está a beleza, aqui está a grande graça. A transfiguração de Jesus mostra que eu e você, pela cruz, por Ele, pela oferta dEle, podemos ter a transformação do nosso modo de pensar, a transformação do nosso modo de agir. Mas para isso é preciso
sem medo algum, entregar a nossa escravidão ao Senhor. Porque aprendi na história, aprendi nos anos orando por cura interior e libertação, que nós só temos a capacidade de mudar algo quando nós trazemos ela à luz. Enquanto ela continua escondida, nada muda. A gente pode transvestir, é uma palavra boa para esse tempo, né? A gente pode transvestir, maquiar, colocar um monte de coisa, mas nada vai mudar. A gente pode colocar um monte de camada, a gente pode levantar um monte de muro, a gente pode fazer, apesar que como está feito aqui na tenda, nesses dias, é preciso tirar tudo, os excessos todos, para que ele possa edificar uma identidade nova. Entende? Só é possível viver a graça de uma filiação nova. Só é possível uma transformação de vida de verdade radical, o nosso aspecto interior e exterior, se nós tivermos coragem de entregar ao Senhor a nossa escravidão. Olha que forte o que diz a segunda leitura. Esta voz nós a ouvimos vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Traduzindo, faz muito bem. Se você ainda não tem condição de sair da caverna da tua existência, que você olhe para o sol, olhe para a luz, até que essa luz te consuma e entre dentro de você. E entrando dentro de você te chame a sair da escravidão e te dar uma nova oportunidade. Faz bem. Se ainda você não tem coragem de deixar a luz entrar, invadir e transformar, olha para ela. Olha para ela. Para de olhar para a escuridão da tua existência. Para de olhar para a escuridão dos teus problemas. Para de olhar para os aspectos que você não gosta. Para de olhar para o pecado e olha para a luz. Porque na medida que eu olho para a luz, ela vai me transformando. Ela vai me transfigurando. Ela vai me devolvendo identidade. Agora, quando eu olho para a escravidão que existe em mim, só para ela eu não sou transformado, eu arremedio. Isso é muito forte. Por quê? Porque aí eu não olho para a luz, eu fico olhando para o meu problema, para que ele não apareça e os outros não vejam, eu dou um remédio. Ah não, é só uma dorzinha. Ah não, mas é só um probleminha. Ah, mas é só uma desculpinha. Mas é só uma mentirinha. Mas é só uma posturinha. Mas é só um negocinho. Mas é só. E quando você perceber esse só um pouquinho, meu Deus, eu tenho o costume de, com casulo, eu não consigo ficar com isso pronto, porque eu mexo demais esse negócio. Amém, glória. E à medida que você fica nesse só mais um pouquinho, quando você percebe, você está imergido na escravidão. E aí você começa a dizer como bêbado: quando eu quiser eu mudo. Mas não muda nunca, porque a bebida está diante de você e você percebe que você é escravo. Só que não é só a condição de bebida, é a condição da palavra, é a condição da postura, é os vícios do modo de pensar, é os vícios do modo de falar, é os vícios da postura, vícios que nós recebemos dos nossos pais, vícios que nós apresentamos, vícios que nós montamos e que nós criamos para defender a nossa escravidão. Deus está te chamando a subir a montanha hoje. Ele está dizendo: sobe a montanha, sobe a montanha, sobe a montanha, porque a maneira que você sobe a montanha, eu vou me revelar, e me revelando eu vou te mostrar, e te mostrando eu vou te transfigurar. Só que é muito interessante que subir para encontrar Deus, na verdade, quer dizer descer. É como aqui. Para encontrar o Senhor, a gente precisa subir, depois descer.
palavra de Jeremias disse: Jeremias, desce à casa do rei. A palavra Ezequiel 37 diz: desce ao vale. O vale é o lugar onde tinha um monte de osso. Um vale. Zona baixa. Para que eu enfrente a minha escravidão, eu não posso ter medo de descer ao vale. Eu não posso ter medo de descer ao lugar do meu escondimento, porque se eu não fizer isso, eu vou continuar para fora. Mas Deus não te quer para fora, Ele quer para dentro. Deus quer aqui dentro. Deus quer a verdade do teu coração. Deus quer a verdade dos teus sentimentos. Deus quer a verdade dos teus pensamentos. Porque senão você vai passar uma vida inteira vivendo uma vida assim no politicamente correto. Politicamente correto, eu tenho que agradar todo mundo. Politicamente correto, todo mundo, eu tenho que mudar para agradar todo mundo. Mas quando é que você vai assumir a tua identidade? Quando é que você vai assumir aquilo que você é? Quando é que você vai assumir aquilo que Deus está fazendo em você? Você vai passar a vida inteira como boneco de manobra, de posto, que quando vê alguém se balança, e quando não tem ninguém ele se desliga. Você não é assim. Você é filho. Você é filho. O filho te fez filho. E agora, como faz para mudar e transformar o meu modo de pensar e o meu modo de agir? E aqui está o grande segredo desta Eucaristia. Para mudar o meu modo de agir, o meu modo de pensar, veja bem a dica do nosso grande professor, o nosso Abba, do papai. A dica dele é: este é meu filho muito amado, em que pus o meu agrado. A frase terminou aí. Ele disse Não, o que ele disse? Ele disse o que? Escutar. Para mudar o modo de ser é preciso mudar aquilo que eu estou escutando. Se a minha escuta está atrofiada, se a minha escuta está apodrecida, eu não vou conseguir mudar. Porque parece que quando eu tento aqui dentro, eu escuto diferente e eu volto atrás, eu regresso. Escuta. Quando a gente vai educar uma criança, não adianta só a gente pegar a criança e puxar de um lado para outro. A gente precisa baixar na altura da criança e falar. Porque à medida que ela escuta, ela transforma. Porque a escuta gera a mudança de postura. A escuta gera um modo de pensar. Só que muitas vezes nós vemos para Deus assim: oh Deus, me cura, me batiza, me faz um monte de coisa. Mas eu não estou disposto a ouvi-lo. Eu falo. Mas eu não estou disposto a ouvir. Na hora que ele vai ouvir, opa. Ai Jesus, eu estou agitado. Ai misericórdia, você que está assistindo, desculpa. Aleluia. Na medida, continuando, na medida em que eu não escuto, eu continuo com as mesmas posturas. Sabe quando briga dentro de casa? Não vem falar, não quero ouvir. Não vai mudar. Sabe quando a gente briga com alguém? Não quero ouvir. Não vai mudar. Porque é a escuta que vai me convencer da postura que eu estou fazendo errado. Se eu não tenho disposição de escutar, eu vou permanecer do mesmo modo. Se eu não tenho disposição de escutar, eu vou permanecer a mesma medida. Mas eu não quero falar, eu não quero atrapalhar. Mas enquanto você continuar com essa postura, o teu modo de ser vai continuar assim. Porque eu preciso ter a disposição de escutar. Porque se eu não sei fazer diferente, eu preciso me colocar à disposição. Eu não sei o que fazer, o que eu preciso fazer, como fazer. Ensina-me. E à medida que nós aprendemos, escutamos, aquela escuta nos confronta. E é forte, não é? Porque diante da fala de Deus, este é meu filho amado, escutai-o. O que acontece com os três? Eles caem no chão de medo. E aí Jesus toca neles e diz assim: ei, levantai-vos. O medo
não pode parar. O medo não pode nos impedir. O medo do que vão dizer, do que vão falar, Se você continuar escravo do medo, se ele é o lugar, não vai mudar o modo de pensar e o modo de agir. É preciso vencer hoje o medo do novo, o medo do que Deus tem para mim. Eu preciso vencer esse medo, porque senão eu vou continuar transformando e comprando muito pano para fazer roupa nova. Mas dentro vai estar podre, vazio. Para mudar, para assumir a nossa condição de filhos, é preciso escutar. No capítulo 3 de Provérbios diz: filho, escuta o vosso pai. Escuta. Enquanto o filho não chega à maioridade, para o povo judeu no Antigo Testamento, ele não tem direito de falar. Ele precisa escutar. Ele não tem o que falar, tem que escutar. Porque enquanto você fala, você continua acumulando argumento para ficar do mesmo jeito. Mas à medida que eu ouço, eu sou convencido a mudar. Sou convencido a mudar. Então deixa eu te perguntar, como é que estão os teus ouvidos? Inflamados? Certa vez eu orava com o padre, ele me pediu oração, eu fui orando por ele, e eu nunca tinha parado para pensar, e o Senhor me dava a imagem de um labirinto aqui do ouvido, e era muito interessante, porque o Senhor me dizia assim: olha, quando o labirinto ele é ferido, a pessoa não consegue ter equilíbrio. E é verdade. Quando a pessoa tem problema no labirinto, dá aquele negócio, como é que o nome tem? Labirintite, isso. A pessoa anda e pum, né, fica perdida e cai. Quantos de nós estamos na labirintite da identidade? Por quê? Porque nós estamos começando a ouvir, aí qualquer barulho que Deus faz, a gente finge e cai. E aí a gente diz: não quero ouvir, e a gente se perde. Deus está tirando. A imagem é exatamente essa, como uma criança birrenta que chora. O pai tirando a mão e dizendo assim: escuta, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não abro mão da sua vida, eu permaneço contigo, e mesmo que demore, eu permanecerei contigo, porque eu quero tratar a vossa direção, eu quero tratar os vossos pés, eu quero ajudar você a mudar de vida, porque eu amo. E eu dizia para aquele padre que Deus estava arrumando de novo o labirinto dos ouvidos dele. E eu quero pedir essa graça a Deus hoje para nós. Para a mudança de hábito, é preciso que o nosso labirinto esteja curado, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Que veja, Deus não é o acusador que chega e diz: você tem que mudar, você não presta, você não é bom. A bondade de Deus é sempre muito boa, porque Ele nos sugere e diz: filho, vai por aqui, vai por aqui. Filho, preste atenção, tem nos dois lados, mas olha, vai por aqui. Mas quando o nosso labirinto está ferido, nós não aceitamos o que Deus diz, a sugestão de Deus. A gente diz assim: não, eu vou buscar aonde? Lembra quando o Evangelho diz que o homem sábio é aquele que tira do seu baú coisas novas e antigas? O homem não sábio é aquele que tira do seu baú coisas ruins também. Então, quando diante de Deus eu não quero ouvir a direção que Ele tem, eu vou no baú da minha vida e digo assim: como é que eu vou fazer? Vou fazer igualzinho fiz da outra vez. Aí vai fazer o quê? Vai dar ruim. Por quê? Porque eu escolhi errado de novo. Porque eu não estive disposição para ouvir, para deixar Deus me dizer que eu não preciso repetir a história, que eu posso fazer uma história nova acontecer. Senhor, eu quero pedir nesta hora, acessa as crianças interiores que existem dentro de nós.
aquelas crianças birrentas, chorosas, que gritam pedindo atenção, que querem escolher o tempo todo e não aceitam obedecer. Vai, Senhor, ali na nossa criança interior, abaixa a nossa altura mais uma vez e nos devolve a identidade. Calma, você é meu filho. Calma, eu estou no controle. Calma, confia em mim. Calma, eu tenho, está tudo pronto. Espera, espera, espera o que eu tenho para ti. Espera. Eu convido você a colocar a mão no seu coração agora, fechar os teus olhos e ter coragem agora de pedir ao Senhor a transfiguração, a mudança de pensamento, a mudança de postura com radicalidade, a coragem de entregar a Deus os baús escondidos com posturas repetitivas, usados para se defender de Deus e dos irmãos. Eu te convido nesta hora a entregar ao Senhor agora. Se você reconhece dentro de ti esta criança birrenta, gritosa, chorosa, entrega ela ao Abba, porque Ele tem jeito para ti. O Abba quer nos acolher no colo e curar a nossa teimosia que tem nos feito nos ferir, e ferir os outros, e ferir a nossa caminhada, porque a nossa teimosia tem feito a gente repetir, repetir, repetir as mesmas quedas. Coragem, filhos, ora, sem medo. Eu sei que o conteúdo é terrível, mas é hora de deixar que o Abba confirme a nossa identidade, como fez com Jesus. Não podemos mais andar com medrosos, nos jogando no chão como Pedro, Tiago e João. Está na hora de assumir vestes brancas. Está na hora de assumir um novo tempo. Quais são as mentiras? Quais são as posturas? Quais são as palavras e as posturas que tem usado para permanecer do mesmo jeito? É hora de transfigurar. É hora de deixar o Abba cuidar. Nós pedimos nesta hora, Jesus, nós clamamos nesta hora, nesta Eucaristia, que brilhe a vossa luz diante da escravidão da nossa existência, que brilhe a vossa luz sobre as sombras, que brilhe a vossa luz sobre as expectativas, que brilhe a vossa luz sobre as mentiras, os castelos mentirosos que criamos em nossa história e que nos impedem de andar, que nos impedem de crescer e de mudar. Nós queremos Deus, nós pedimos Deus, nesta hora, como o Senhor fez com a tenda. O Senhor veio com a matéria necessária, o Senhor que veio com o tratorzinho, tirando o excesso. Entra agora, Senhor, na história, no terreno da nossa história, e passa o trator nos terrenos mentirosos, que juntam bicho, que juntam somente raízes de morte, de maldição, e traz do Senhor a oportunidade de um novo tempo. Você que está se sentindo exposto, seja bem-vindo à reconstrução. Toca os labirintos, Senhor, daqueles irmãos que não têm mais coragem de ouvir a ninguém, que têm fugido e se escondido de trás daquela fala. Mas eu não sei como o outro vai aceitar, eu não sei se o outro vai querer. Senhor, nós criamos imagens a respeito do outro e nos fechamos, Senhor, nos fechamos no castelo de cera da nossa existência. Mas nesta noite vem, destrói tudo o que queres e constrói o que é bom para mim. Destrói tudo o que queres, constrói o que é bom para mim. Destrói tudo o que
o Senhor me traz ao coração o medo da bagunça, o medo de tirar as coisas do lugar, o medo de mover as coisas. Você tem tido medo porque você tem o controle inclusive da miséria. E você tem medo da mudança de personalidade, da transformação da tua consciência. Porque você tem medo quando as coisas saem do teu controle. Entrega o teu medo nesta noite. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E em nome de Jesus, nós mandamos embora os demônios que foram mandados para perturbar a mente, para causar confusão, para ferir a identidade, para gerar ansiedade a ponto de paralisar as pessoas. Em nome de Jesus, receba a luz que manda embora toda a treva. Receba a luz que ilumina todo o caos. Receba a luz que traz vida outra vez. É hora de sair do costume da bagunça. É hora de sair do costume do erro. É hora de sair do costume da miséria e para aquilo que Deus tem para nós. Destrói tudo que quiseres, constrói o que é bom para mim. Destrói tudo que quiseres, constrói o que é bom pra mim. Destrói tudo que quiseres, constrói o que é bom pra mim. Destrói tudo que quiseres, constrói. Coragem, filho, coragem, filha. Destrói Tudo que quiseres, constrói o que é bom pra mim. Destrói tudo que quiseres, constrói. Igreja. Destrói tudo que quiseres, constrói o que é bom pra mim. Destrói tudo que quiseres, constrói. Continue cantando.